Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a este canal e a este vídeo. Eu me chamo Daniel e é com enorme prazer que eu começo o primeiro vídeo do canal introduzindo a metaética. Bom, a ética ela possui algumas áreas, dentre as quais a ética normativa, vide as deontologias como imperativo categórico de Kant, ou a ética das virtudes, que tem na Ética Nicômaco de Aristóteles. Temos também o utilitarismo, né, que é consequencialista, sobretudo o utilitarismo do Stuart Mill. Temos a ética da propriedade privada, princípio da não agressão, ou a ética comunista do Lukács, etc. Bom, a ética descritiva também, que é uma outra área da ética, diferente da ética normativa, ela trabalha apenas com o mundo do ser, que é o is ou be, tão somente o mundo descritivo, e ele não trata, por exemplo, de deveres, de normatividade moral. Vale notar que ela é pouco usual, poucos conhecem, e também os autores são pouco conhecidos, né, de ética descritiva. Temos também na ética a ética aplicada, que talvez seja a área mais famosa da ética e que elenca problemas como o problema do aborto ou o problema da eutanásia, da vacinação em massa ou da legitimidade do Estado, né? Legitimidade moral do Estado. São todas questões a serem discutidas na ética aplicada. E temos também a metaética, que, em princípio, investiga os fundamentos da moral e algumas nuances destes fundamentos. Também vale notar que, como muitos sabem, né, esta palavra meta do grego, em que pese ser uma palavra polissêmica, um de seus sentidos mais famoso é a denotação da superação de uma categoria ou de um conceito, no sentido estrutural mesmo, de estar acima ou para além disso. Como na metafilosofia, você tem a filosofia da filosofia ou a investigação da filosofia. Na metaética não é diferente, se tem a investigação da ética ou da filosofia moral. Inclusive, uma das questões, um dos intentos do metaético ou de quem trabalha com metaética é investigar o que faz um filósofo da moral. O que, por exemplo, o John Stuart Mill, conceituando o utilitarismo, está fazendo no final das contas. O que significa fundamentalmente todo esse trabalho ético-normativo. Então, quando você investiga os fundamentos da moral, não só dos sentimentos morais, mas inclusive da normatividade e das teorias normativas, consequentemente também é prudente que se investigue o significado do afazer do filósofo moral. Tem também a questão semântica da metaética, que vamos entrar mais profundamente neste vídeo, né? É o nosso foco. E surgem algumas questões como sentenças morais têm valor verdade, né? E é mais ou menos a investigação do significado das sentenças morais, mas vamos entrar mais a fundo. E, por fim, a questão da investigação dos sentimentos morais ou dos princípios morais. E vale notar que a metaética, enquanto uma área conhecida por metaética e específica da ética, ela tem seu marco histórico ali, em 1903, quando o Moore ele publica seu livro Princípio e a Ética. Também vou falar dele mais para frente, das posições dele, e eu vou explicar por que ele foi tão importante para a metaética. Porque ele foi tão expressivo e difuso no método tradicional de se fazer metaética. Mas vale notar também que
antes, até muito antes do More, na verdade, já se fazia metaética, claro, sobre aspectos diferentes e não levando este cunho. Temos, por exemplo, o David Hume no seu An Inquiry Concerning the Principles of the Moral, ou a teoria dos sentimentos morais do Adam Smith, a própria guilhotina de Hume, né, da separação categórica do mundo do ser, do is, do be, e o mundo do out, ou out be, né, que é o mundo do dever ser, o mundo normativo. Isso aí pode-se entender como uma espécie de metaética, na medida em que não se está fazendo uma ética normativa, mas sim investigando uma nuance fundamental, e aí um sentido mais grounded mesmo, da moral. Em que pese esse termo ser um pouco problemático. Mas, por exemplo, o Adam Smith, ele não só escreveu sobre sentimentos morais, teoria dos sentimentos morais, como também ele foi professor de filosofia moral. E por que esse recorte aqui é importante? Porque, historicamente, a ética, né, que é a filosofia moral, e a economia, ela não tinha distinção, né? O Adam Smith, ele é muito conhecido pelo seu Riqueza das Nações, que é uma obra clássica da economia, mas não havia distinção entre economia e ética, tanto que ele lecionava filosofia moral na universidade. Mesmo em Aristóteles, você pode, claro, de uma forma prudente, você pode traçar alguma intersecção entre a ética e o pensamento econômico num sentido mais administrativo, mesmo da origem grega da palavra economia, né? Você tem ali o particular da casa e da lei, né? Da norma, né? Nomia, oikos, né? Como casa, e aí você teria uma espécie de administração da casa, coisa que coere, por exemplo, com a política de Aristóteles, que em seu começo, logo nos primeiros capítulos, salvo engano, no primeiro capítulo, ele coloca a família como a menor unidade política. Claro que isso aqui é uma redução grosseira, e eu não quero me complicar e me compromissar a fazer esse tipo de associação mais direta, mas de um ponto de vista mais ou menos simétrico, dá para entender aí que, historicamente, a ética e a economia, elas não têm vínculo, elas não tiveram esse desvínculo, melhor dizendo, perdão, que elas foram vinculadas categoricamente mesmo. E qual que é a importância disso? Mais para o final do vídeo, na verdade, no final do vídeo tem uma importância que eu vou descrever acerca disso, mas uma delas, e aqui é um pequeno recorte, e já vou entrar na questão semântica da metaética, uma delas é que muito se fala, e sobretudo na boca de desonestos intelectuais, né, que essa separação, por exemplo, das ciências econômicas, com seus métodos próprios, como econometria, estatística, método indutivo, ou mesmo para alguns, né, a praxeologia, com tudo isso, a economia ela tem que ser analisada tão somente naquele escopo, com essas metodologias e com um framework bem definido. Qual que é o problema disso? O problema disso é que se utiliza desse discurso para maliciosamente minar a credibilidade de pensadores sérios, como, por exemplo, os pensadores marxistas, que investigavam os fenômenos econômicos, se estruturais ou não, no mínimo institucionais, enquanto fenômenos sociais também. Eles analisavam a forma social. E não só eles, o próprio Adam Smith e anteriormente a ele, o David Ricardo, também faziam análise de seu tempo histórico e de sua forma social com a economia aí engendrada a isso, né? Bom, mas escusando-se desta parte mais azeda, vamos entrar propriamente na questão
metaética. Bom, aqui eu trouxe uma introdução que está logo no começo de um paper ou de um verbete, como queira chamar, do SEP, né, que é o Stanford Encyclopedia of Philosophy, que é chamado Meta-Ethics. Eu também não sei quem escreveu este verbete ou este paper, mas é uma bela introdução à metaética e eu vou deixar aqui nos comentários também o link, e, entre outros artigos e livros também que eu vou citar mais à frente. Mas aqui, lendo esta introdução, ou melhor dizendo, traduzindo, temos uma definição que é: metaética é a tentativa de entender metafisicamente, epistemologicamente, semanticamente e psicologicamente as pressuposições e os compromissos com o pensamento moral, com a fala moral e com a prática moral. Para isso, ela conta com um grande domínio de questões e problemas, puzzles, incluindo a moralidade mais uma matéria de gosto do que de verdade? São os padrões morais culturalmente relativos? Existem fatos morais? Se existem fatos morais, qual é a origem deles e qual é a natureza deles? Como eles se arranjam para suscitar padrões apropriados para o nosso comportamento? E como devem esses fatos morais serem relacionados com outros fatos, como, por exemplo, psicologia, felicidade, convenções humanas, e, por fim, como nós conhecemos sobre fatos morais, se é que eles existem. Bom, aqui temos a questão da semântica moral, que é uma questão bem central, e eu já adianto para vocês, como eu disse que a metaética ela tem um marco histórico bem importante na obra do Moore, ali em 1903, que é o Principia Ética, o tem não à toa, justamente pela tratativa semântica dos enunciados morais e das sentenças morais. Mas vá lá. Temos aqui algumas teorias que são o não cognitivismo, o realismo e o antirrealismo. Eu vou explicar cada uma delas, claro que de uma maneira introdutória, porque eu pretendo fazer vídeos sobre cada teoria e cada posição com os argumentos a favor e os argumentos contra. Mas aqui, brevemente explicando, para depois explicar cada uma delas um pouquinho melhor, o não cognitivismo ele nega que as sentenças morais têm valor verdade, ou truth acts, ou seja, não são proposições. O cognitivismo, como ele é o contrário, ele aceita que as sentenças morais são proposições, ou seja, que têm valor verdade. O realismo, ele pressupõe que há propriedades morais objetivas na realidade. O antirrealismo nega que há propriedades morais objetivas na realidade. E já perceba o seguinte: o não cognitivismo, por negar que sentenças morais têm valor de verdade, necessariamente é antirrealista. O cognitivismo, ele não necessariamente é antirrealista, porque ele tão somente está falando que as sentenças morais têm valor verdade. Por exemplo, o realismo está dentro do cognitivismo. Então, este vínculo direto e necessário se faz somente entre o não cognitivismo e o antirrealismo. Porém, veremos mais à frente que há teorias cognitivistas que são antirrealistas. Bom, começando com o não cognitivismo, como eu já expliquei, ele defende que as sentenças morais não possuem valor verdade, portanto não são proposições. E aqui eu trouxe alguns exemplos de sentenças morais que são bem lúdicos mesmo. E você pode encontrar em qualquer livro introdutório de lógica, por exemplo, do Mortari.
até mesmo em vídeos sobre lógica, coisa do tipo. Mas vai lá, 1 mais 1 igual a 5. Esta é uma sentença não moral, que é proposição, possui valor de verdade. No caso, é falsa. Sentença falsa. Todo triângulo tem 7 lados. Também é uma sentença proposicional, possui valor verdade e é falsa. Que legal! Essa já é uma sentença que não possui valor verdade. Você não pode dizer que isso é verdadeiro ou é falso. Não é uma proposição, portanto. Agora, sentença moral, matar é errado. Eis a questão. Ela possui valor verdade? Ela é uma proposição? Pros não cognitivistas, não possui valor verdade. Não é uma proposição. Não só essa sentença, matar errado, como todas as sentenças para os não cognitivistas, não possui valor verdade. Bom, algumas posições não cognitivistas, uma delas é o emotivismo, do A.J. Ayer, né, que escreveu o Language, Truth and Logic. E, segundo o emotivismo, como ele não é não cognitivista, ele defende que as sentenças morais não possuem valor verdade, mas sobre o fundamento de que elas expressam tão somente uma sentença emotiva, né? Uma emoção. E este é o crivo principal que nega a validade lógica, né, das sentenças morais. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, matar é errado seria equivalente a matar, credo. Outro exemplo, beijar é errado seria equivalente a beijar. E outro exemplo, dentro do emotivismo, é deve-se rezar seria equivalente a rezar. Ufa, graças a Deus. Bom, temos também, dentro do não cognitivismo, o quase-realismo do Blackburn, que esse é um pouquinho mais polêmico. Vale a nota aqui também de que o emotivismo ele é no mínimo forte. Pode não ser verdadeiro, pode não ser a posição com a qual você se alinha, a qual você adere, mas eu acho prudente no mínimo reconhecer a força dele, porque como eu mostrarei em outros vídeos, há muitos argumentos contra, mas há muitos argumentos a favor também. Particularmente, eu acho uma posição muito forte. Bom, agora o quase-realismo ele já é polêmico. Por quê? Em que pese os juízos morais expressarem atitudes emocionais, eles se comportam linguisticamente como se fossem objetivos, criando uma ilusão de objetividade moral. E aqui eu coloquei que ele parte do não cognitivismo antirrealista, né, por necessidade, para forjar um quase-realismo. Daí a polêmica dele, porque ele tem uma base antirrealista, mas com um intento realista. Ele concede a característica emotivista e não cognitivista das sentenças morais, mas por reconhecer esse comportamento linguístico mais objetivo, né, ou aparentemente objetivo, traça-se aí uma linha intencional de aproximação do realismo, por isso quase realismo, né? Bom, esta aqui já é muito menos polêmica, na verdade ela é bem simétrica ao emotivismo, mas com um pequeno shift aí. Porque enquanto o emotivismo ele justifica o não cognitivismo através da característica emotiva das sentenças morais, aqui no prescritivismo se justifica o não cognitivismo e o antirrealismo através da característica prescritiva das sentenças morais, mais especificamente do comando. É o mesmo comando, por exemplo, dos atos de fala, lá os atos locutórios que tem no Austin ou no John Sarli. Bom, eu trouxe alguns exemplos aqui. A sentença moral aborto errado é equivalente a não aborte, um comando. Rezar é certo é uma sentença moral equivalente a reze, um comando. Por fim, tributar é bom é uma sentença moral equivalente a tributo,
tribute, que é um comando. E um comando não possui valor verdade, portanto, não é uma proposição, e sentenças morais são antirrealistas e não cognitivistas, né? Segundo o prescritivismo. Bom, aqui temos a parte do cognitivismo, e eu montei um esqueminha aqui que muitos estudantes de computação e programação vão entender essa estrutura. Começa se fazendo a seguinte pergunta: há alguma sentença moral verdadeira? Se dissermos que não, então cairemos na teoria do erro, a Error Theory, que eu vou explicar também daqui a pouco. Por outro lado, se dissermos sim, há alguma sentença moral verdadeira, ou há pelo menos uma sentença moral verdadeira, então suscita-se uma nova pergunta: há propriedades morais subjetivas e extrasociais, no sentido de que elas independem de fatos sociais e das opiniões pessoais e interpessoais? Se respondermos que não, cairemos no subjetivismo, que eu explicarei logo após a teoria do erro. Por outro lado, se dissermos que sim, sim, há propriedades morais objetivas e extrasociais, cairemos por definição no realismo, porque o realismo é justamente aceitar que há propriedades morais subjetivas e extrasociais, para além dessa característica subjetivista. Bom, dentro do realismo, há uma nova pergunta também. Essas propriedades são naturais? Se dissermos que sim, então cairemos no naturalismo moral. Também explicarei. Se dissermos que não, cairemos no não naturalismo moral. Bom, teoria do erro, do J. L. Mackie, em sua obra Ethics, Inventing Right and Wrong, é uma teoria que eu diria que também é polêmica, e eu já vou até pedir escusas aqui, porque esta aqui é a única posição, sobre a qual eu vou falar um pouco mais, inclusive explicar a questão argumentativa aqui. E eu explico por que eu vou falar dela e não das outras. Bom, a teoria do erro, ela, por ser cognitivista, ela concede que as sentenças morais possuem valor verdade, ou seja, que são proposições, mas ela é antirrealista na medida em que ela nega a existência de propriedades morais objetivas na realidade, e ela o faz de uma forma especial, por negar todas essas propriedades morais objetivas. Ela falsifica toda e qualquer sentença moral. Então, nos meus exemplos, matar é errado seria uma sentença moral que possui valor verdade, e este valor é falso. A seguinte sentença: matar é certo, seria também uma sentença moral que possui valor verdade, seria uma proposição, e esse valor seria falso. E todo e qualquer enunciado moral, toda declaração moral seria também falsa, na teoria do erro. Bom, aqui eu vou explicar, antes de explicar a grande polêmica, eu vou tomar um copo d'água. Eu peço perdão e licença. Alguns problemas populares a respeito da teoria do erro. O primeiro deles, e que talvez, não sei se o incauto público ou o não incauto público perceberia, talvez isso é mais próprio do incauto e do precipitado, mas talvez você tenha pensado o seguinte: se matar é errado é falso, matar é certo deveria ser verdadeiro, porque certo é o contrário de errado. Certo? Correto? Não, errado. Negativo. Por quê? Com isso você estaria caindo na falácia da falsa dicotomia, de que só existem duas opções: errado e certo.
Mas a teoria do erro, veja bem, ela se fundamenta justamente na negação dessas categorias morais, como errado, certo, bem, mal, bom, mal. Aqui tem dois maus, perdão, porque um é adjetivo e o outro não. Ele nega essas categorias morais, ele nega propriedades morais objetivas na realidade. Então, já que ele nega, nem faria sentido falar né, no conceito de excludência entre certo e errado. Aqui ele está justamente falando que não há errado e não há certo, portanto, toda e qualquer sentença que incluir categorias morais será falsa. Está falseando todas as sentenças morais, porque todas as sentenças morais necessariamente carregam alguma categoria moral, alguma propriedade moral. Aqui, dois exemplos são errado e certo, né? Tá. Resolvida essa questão, surge uma nova questão. E aqui, talvez os mais espertos podem ter percebido que é o seguinte, tá, matar é errado não é o contrário de matar é certo. Mas matar não é errado é contrário de matar é errado. Ou matar não é certo é contrário de matar é certo. E isso está correto. Mas existe uma nuance bem perigosa no meio disso tudo. E essa nuance é a questão da falsidade dos predicados morais. Vamos lá. Aqui é muita atenção porque até o presente momento estávamos falando de sentenças morais, né? Que o cognitivismo ele concede que as sentenças morais têm valor verdade. O problema dessa tratativa estrita de sentenças morais é que perde-se de vista o núcleo dos predicados morais. Eu explico melhor. Vejamos este exemplo aqui. Matar não é errado. Que seria a negação prima facie de matar é errado. Isso seria verdadeiro ou falso? Se dissermos que, por ser a negação de matar errado, e matar errado é uma sentença moral falsa, então matar não é errado deveria ser verdadeira. E não existem sentenças morais verdadeiras, segundo a teoria do erro, portanto, isso seria uma contradição interna à teoria do erro. Certo? Errado. Diferente do exemplo anterior, este exemplo aqui é um pouco mais minucioso. Por quê? Dentro do arcabouço da teoria do erro, do Mack, especificamente na obra dele, Ethics, se fala de predicados morais de uma forma especial. Por quê? Quando se diz matar não é errado, sob o crivo da teoria do erro, novamente, é o equivalente a dizer não é o caso que matar é errado. E perceba uma sutileza. Quando colocamos não é o caso que matar é errado, estamos negando o predicado matar é errado, ou a sentença redutível ao predicado matar é errado. E se o predicado matar é errado é falso enquanto uma sentença, então a sua negativa, não é o caso que matar é errado, seria verdadeiro. Mas a questão aí é que quando se diz não é o caso que matar é errado, não se fala de um predicado moral ou uma sentença moralmente predicativa, e sim da negação de um predicado moral, o que se escusa, não diria nem do argumento, mas se escusa desse misconception de que a teoria do erro carregaria uma contradição interna de negar sentenças morais e, portanto, encontrar verdade em sentenças morais, que serão suas negativas, mas as negativas não são as sentenças morais. Espero que eu tenha sido claro aqui, apesar disso parecer um pouco confuso, talvez o seja realmente, mas para além dessa questão da negação das propriedades morais objetivas, tem-se o argumento de por que se nega estas propriedades. E aí, também, eu me valho aqui para dizer que
é da polêmica desta questão da teoria do erro que eu me coloco na disposição de trazer um pouquinho melhor a explicação sobre ela, apesar de as outras posições não serem tão explicadas, serem mais corridas, mas especificamente a teoria do erro, ela é um pouco mais mal compreendida. E o argumento da estranheza também ele é espinhoso e mal compreendido. Dá para se dizer, inclusive, que o próprio argumento da estranheza é estranho, né? Que esse argument from queerness, ele é queerness. E o que ele é, de fato? Bom, o argumento queerness, né? Diz que se existem propriedades morais objetivas na realidade, então elas são ontologicamente e epistemologicamente estranhas, distintas. O que isso significa? Significa, por exemplo, que as vias epistemológicas que nos levariam ao conhecimento dessas propriedades são diferentes de tudo o que conhecemos até então. Vide as próprias questões epistemológicas dentro da tradição analítica. E também dá para se dizer, de uma outra forma, que necessitaríamos de uma intelecção ou de uma cognição diferente de tudo o que conhecemos e que já investigamos até o momento. E é importante entender esta questão porque mais para frente, ainda neste vídeo, eu vou explicar algumas posições que se valem de uma espécie de agente racional ou de uma espécie de intuição que valida o conhecimento de uma propriedade moral objetiva, né? Uma questão, portanto, realista. Mas isso é mais para frente. Bom, dentro do cognitivismo também, conforme eu mostrei naquele esquema, mas fora da questão da teoria do erro ou do ceticismo moral, temos o subjetivismo. E aqui ele se divide em dois, o individualista e o cultural. O subjetivismo, ele é claro, né, na sua denominação, ele atribui a validade das sentenças morais ao indivíduo ou ao coletivo, ambos sendo subjetivos, né? O indivíduo, em sua individualidade, ele é subjetivo, e o coletivo, em sua coletividade, é também subjetivo. O subjetivismo individualista, ele se vale da subjetividade individual para validar as sentenças morais. Então, por exemplo, na questão de uma sentença moral que eu trouxe aqui como castidade é correta. Se o indivíduo ele aprova a castidade, então essa é uma sentença moral verdadeira, possui valor verdade, cognitivista, mas diferente do ceticismo moral, da teoria do erro, ela é verdadeira, né? Então ela tem pelo menos uma sentença verdadeira. E também dá para dizer que uma sentença moral dentro do crivo do subjetivismo individualista, ela tem uma equivalência. No caso que eu trouxe da castidade, dizer castidade é correta é equivalente a dizer eu aprovo a castidade. Que, como eu escrevi, o valor verdade de sentenças morais é relativo ao indivíduo. A mesma sentença moral é verdadeira para quem aprova e falsa para quem desaprova. Bom, o subjetivismo cultural é completamente simétrico, ele só se estende ao coletivo, né, à sociedade. Então, sentenças morais são verdadeiras ou falsas de acordo com as atitudes da cultura como um todo. A mesma sentença moral é verdadeira para sociedades que a aprovam e falsa para sociedades que a reprovam. É muito simétrico, só é extensivo à coletividade. Também por óbvio, eu nem precisaria estar dizendo, mas essas duas questões, tanto do subjetivismo individualista, tanto
como do subjetivismo cultural, são extremamente polêmicas, sobretudo de um ponto de vista religioso, né? Porque você está, como dizem, né, de uma forma pejorativa, relativizando a moral. E aqui fica claro que o relativismo dentro do arcabouço metaético é um termo pejorativo. Bom, temos o realismo por fim, que apesar de ser por fim, ele tem suas boas ramificações. O realismo, como dissemos, né, por definição, ele concede que há propriedades morais objetivas. Então, diferente do subjetivismo, que tão somente afirma que as sentenças morais têm valor verdade e que pelo menos uma é verdadeira, no realismo moral, para além disso, você ainda tem a questão da afirmação das propriedades morais objetivas na realidade e extrasociais, como dissemos outrora. Porque se apelarmos para a sociedade enquanto fatos sociais de sentenças, declarações morais, cairíamos na questão do subjetivismo. Bom, dentro do realismo, temos o naturalismo moral e o não naturalismo moral, que está em outro slide. O naturalismo moral, como o nome diz, ele reduz o fundamento da moralidade à questão natural. Então, ele responde àquela pergunta: os princípios ou as propriedades morais objetivas são naturais? E aí, da resposta positiva, se tem o naturalismo moral. Eu trouxe aqui 2 exemplos, o realismo de Cornell e o reducionismo. Bom, no realismo de Cornell, as propriedades morais são naturais, de certo, mas emergentes e irredutíveis a características físicas simples. Ele usa a teoria da causação moral para justificar a objetividade moral sem precisar de entidades não naturais. Então, aqui, por exemplo, ele não apelaria para uma ética transcendental ou qualquer intento de uma razão ou de categorias racionais propriamente para derivarem a essas propriedades morais que são naturais e são naturais per si, são irredutivelmente naturais. Bom, no reducionismo, disse que os reducionistas, como os utilitaristas, tentam identificar propriedades morais como estados naturais. E aqui o exemplo que eu trouxe, no caso dos utilitaristas, bom é equivalente a maximiza o prazer. Então, algo ser bom é equivalente a maximizar o prazer. Aqui tem que tomar um cuidado, porque no utilitarismo pode-se entender a sua base axiológica tanto como prazer, como também utilidade, e aí a depender de como você encara essa axiologia, aí essa propriedade moral não seria mais um estado natural. Bom, continuando, temos, como eu disse, o não naturalismo, que é a negação direta do naturalismo, que responde não para a pergunta de que as propriedades morais objetivas são naturais. Para os não naturalistas, não. Bom, aqui é o principal nome da metaética, como eu já disse, é o G.E. Moore, que em 1903 escreveu o seu célebre livro Principia Ética, que é um livro que ele ditou como a tradição perseguiria as investigações metaéticas. E eu explico melhor aqui também nos exemplos que eu trouxe, mas é um marco que ele é bem expressivo porque ele traz muito fortemente a questão semântica, que vai ficar bem claro aqui. Bom, para o Moore,
Os julgamentos morais são verdadeiros ou falsos objetivamente e independentemente de quaisquer crenças ou atitudes que possamos ter. Os julgamentos morais são sui generis, epistemologicamente intuitivos, portanto realistas. O que significa esse termo latim sui generis? Ele significa de gênero único. Portanto, os julgamentos morais, perceba, eles se escusam da dita guilhotina de Hume, que eu expliquei, daquela separação entre o mundo do be e do ought to be, ou do is e do ought. Por quê? Porque os julgamentos morais, eles são dissociáveis e irredutíveis a qualquer outra categoria, seja moral ou não. O que significa? Significa dizer que desses julgamentos morais ou dessas propriedades morais objetivas não se deriva outras categorias e também, a partir dela, não se pode fundamentar algo anterior, em um sentido grounded mesmo, metafisicamente falando. E, como eu disse aqui, epistemologicamente intuitivas. Esses julgamentos morais são intuitivos em sua via epistemológica. E eu digo que, portanto, são realistas porque você estabelece aí uma relação epistêmica que mais ou menos justifica essas propriedades morais. E mais para frente eu vou relacionar isso com o realismo moral de McDowell, que está ali abaixo, mas há algumas controvérsias acerca desta questão intuitiva. Bom, outra coisa também é que o Moore argumenta contra o naturalismo moral, com o chamado argumento da pergunta aberta. Segundo Moore, se bom fosse redutivo a uma propriedade natural, como o prazer, então a pergunta "isso é bom?" seria sem sentido. Mas a pergunta continua significativa. Logo, bom é uma propriedade indefinível, acessível apenas por intuição. E aqui entra uma série de problemáticas epistêmicas, linguísticas e lógicas. Nota-se que tem toda essa questão do meaningful, que é muito tradicional no verificacionismo, no círculo de Viena, em toda aquela questão do empirismo lógico, da sintaxe do Carnap, das questões que o Quine traz no Two Dogmas of Empiricism. E aí nota-se a grande importância do marco histórico do Moore, porque ele não tão somente aumentou o escopo da metaética, que outrora, mais simploriamente, era apenas uma investigação dos princípios morais, agora ele investiga semanticamente o significado das sentenças morais, ou dos julgamentos morais, né, como gosta de tratar o Moore, né, em sua obra. E isso é uma coisa que foi ditado ao longo de toda a tradição analítica da metaética. Então, também não somente aumentou o escopo das ferramentas, como sofisticou muito a investigação metaética, né? Não é de se surpreender que em filosofia analítica todas as ferramentas dispostas sobre filosofia da linguagem, sobre epistemologia, sobre ontologia, tem um mundo muito especialista de investigações e, portanto, isso acaba sendo uma sofisticação para a metaética. Então, a importância do Moore para a metaética, portanto, também para a ética, é indescritível. Bom, agora no realismo moral do McDowell, que é também chamado de não naturalismo contemporâneo, ele também responde não para a pergunta da característica natural das propriedades morais objetivas. O John McDowell propõe um realismo moral perceptualista. E aqui faça uma diferença entre percepção e intuição, mas uma diferença cujo limiar é bem frágil. No qual valores morais são reais,
mas acessíveis apenas por agentes racionais treinados, evitando tanto o reducionismo naturalista quanto o ceticismo moral. E aqui tem uma questão muito importante, essa questão dos agentes racionais treinados, em contrapartida com a via epistemológica intuitiva. Dessa distinção nasce aí, na verdade não é dessa distinção que nasce, já existia, mas dessa distinção se suscita um debate já existente acerca da mediação epistemológica que conceitos fazem entre crença e conhecimento. E aí você pode acreditar ou defender uma posição mais intuicionista, que é mais direta, né? Como em More é diretamente associado o intuicionismo ao conhecimento dessas propriedades morais ou destes julgamentos morais, enquanto no realismo do McDowell, por não haver esta questão intuitiva mais direta, há que se falar em uma distinção entre agentes racionais, uns mais aptos, ou seja, mais treinados racionalmente para perceber estas propriedades, outros menos, justamente pela ausência desta intuição generalizada que é participativa a todos. Bom, nasce de aí também uma nota que, ao menos ao que me consta, é bem importante, porque se não basta distinguir a intuição como uma via epistemológica que justifica ou que chega nos julgamentos morais em More, da distinção dos agentes racionais treinados e da percepção ou de um realismo moral perceptualista no McDowell, há uma distinção ainda mais, eu diria, cautelosa, que é distinguir-se destes dois a questão do sentimento moral. E este é um erro que o Sam Harris, aquele ateu ativista que já discutiu muito com teístas, é um erro que ele cometeu em seu livro The Morals Landscape. Também em seus debates ele se vale dos argumentos do livro, mas basicamente ele utiliza questões biológicas para descrever os sentimentos morais e se valer dos sentimentos morais como fundamento do realismo moral e justificação das propriedades morais objetivas. Então, ele está concedendo que propriedades morais objetivas existem, isso como uma linha de concordância com os argumentos morais de seus adversários teístas, mas como justificativa ele se vale dos sentimentos morais. E por que isso é problemático? Primeiro que, como eu mesmo mostrei, tanto em posições cognitivistas como não cognitivistas, se concede a existência e a legitimidade dos sentimentos morais. Os sentimentos morais não são excludentes das posições cognitivistas, e não cognitivistas. O emotivismo, por exemplo, ele não só concede a existência dos sentimentos morais, como ele se vale dos sentimentos morais para dizer que as sentenças morais são tão somente a expressão desses sentimentos morais. São tão somente uma questão emotiva. Então, como algo poderia ser excludente se ele serve de um argumento próprio para fundamentar aquilo que supostamente ele excluiria? Então, se no não cognitivismo, sobretudo no emotivismo, se vale dos sentimentos morais para fundamentar a posição não cognitivista e a posição antirrealista, seria incabível conceber que o sentimento moral ele é excludente ao antirrealismo ou ao não cognitivismo. Não diferentemente também no cognitivismo, na teoria do erro, por exemplo, ou mesmo no subjetivismo
moral que se vale, ou melhor, concede-se a existência de sentimentos morais, mas não bastando-se de sentimentos morais, nega-se a existência de propriedades morais objetivas que seriam categorias ontológicas, separadas da questão animal, que está presente em outros animais que não o ser humano, como o leão, o macaco, e todos os outros que têm a agência moral, que agem moralmente por possuírem sentimento moral. Então, este argumento e essa confusão que o Sam Harris faz no Morals Landscape é completamente parva. Bom, chegamos ao fim desta introdução à metaética. Como eu disse, eu ainda vou trazer mais vídeos me aprofundando na questão das posições e das teorias metaéticas. Mas também o canal não vai ser só sobre isso, o canal vai ser sobre política, filosofia política, questões econômicas adjacentes à política, direito, vou falar bastante sobre direito, sobre filosofia do direito. E aqui também eu quero justificar que no começo do vídeo eu destaquei como importante, que é a questão do Adam Smith e da intersecção histórica entre ética e economia. Por que eu o fiz? Justamente porque a proposta deste canal, daqui em diante, será uma proposta mais sistemática e intercientífica ou intercategórica dentro dos conhecimentos. Então, eu não quero falar de economia de uma forma separada, de uma forma positiva, em que pese eu conceder, sim, a característica positiva ou positivada das ciências econômicas, mas sempre que eu falar de ética, seja na ética normativa ou na ética aplicada, sempre que eu falar de ciências jurídicas, de direito, de filosofia do direito, sempre que eu falar de política ou filosofia política ou as questões econômicas adjacentes, eu farei de forma conectada. E eu faço esta alusão histórica, inclusive em defesa também de alguns teóricos marxistas ou alguns cientistas da sociologia, alguns cientistas sociais que tratam as questões, se não de um ponto de vista estrutural, ao menos, como eu já disse, de um ponto de vista institucional e mais conectado. E por fim, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma homenagem ao Pedro Ivo do canal Ateu Informa, canal ao qual eu assisti desde os meus 13 ou 14 anos de idade e que eu ainda assisto, que me influenciou demais e que de certa forma ainda me influencia. Então, como homenagem ao Pedro Ivo e ao seu canal Ateu Informa, eu encerro este vídeo desejando paz para todos.